Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal James React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo. Hoje vamos reagir a um novo vídeo sem Ginho, que é Velozes e Furiosos é puro ouro, que é família. Família família A, família. Tomara que ele elogie o filme, que a franquia do Velozes e Furiosos é muito boa. Eu não assisti a gente não assistiu o 10, não foi? O 10 não assisti não. A gente assistiu até o 9, o 10 a gente não assistiu não. Mas eu acho que ele vai falar só do primeiro. É, ele falaria a franquia. É, eu acho que ele só vai falar do 1. É, fala só do 1. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Família, do latim família, significa conjunto de escravos de uma casa. É sério isso? Família, do havaiano ohana. Família significa nunca abandonar ou esquecer. Lembre-se muito bem disso. Tá certo. Velozes e Furiosos não é apenas um filme sobre carros tunados irados. É também um filme sobre família. É uma família que comete crimes, contrabando, assalto, porte ilegal de armas, modificações ilegais em carros, agressões físicas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização de corridas clandestinas? Sim. Mas é muito melhor que conjuntos de escravos de uma casa. Nessa daí o latim mandou muito mal. Mas faltou sobre família, no Twitter problematizar. No caso é porque não existe mais filme. Enfim, vamos analisar Velozes e Furiosos na época que esse filme ainda era sobre corridas ilegais e não sobre carros no espaço. Mas também não se engane achando que essa franquia fazia mais sentido antes, porque nunca fez. E esse filme é a prova de que nada faz sentido nesse filme. Nunca fez sentido. O filme começa mostrando um caminhão transportando uma carga cheia de aparelhos de DVD. Provavelmente indo pra 25 de março ou pro Brás. Mas no caminho, esse caminhão é assaltado por 3 Honda Civics pretos com neon verde. E quem que é o imbecil que coloca neon verde num carro de assalto? Depois de cometer o roubo, como que você vai se esconder com essa merda parecendo uma árvore de Natal? Você vai cometer um crime, você usa um carro comum, um carro popular, tipo um Kwid. Só que não um Kwid exatamente porque esse carro é uma bosta. Você vai tentar dar fuga, a polícia te alcança de patins. Enfim, eles fazem toda uma maracutaia pra assaltar esse caminhão. Eles até usam um arpel pro cara conseguir subir no caminhão. Sim, como você pode ver, eles estão fazendo tudo isso com o caminhão em movimento. E é incrível como o motorista do caminhão se mantém completamente calmo vendo um arpel sendo fincado no banco do lado dele, a 50 centímetros do ombro dele. Eu não sei porque que ele simplesmente não freia o caminhão pra fazer o cara sair voando. Enfim, de qualquer forma, eles conseguem roubar a carga desse caminhão. E aquilo era muito mais fácil se eles esperassem esse caminhão parar num posto de gasolina, por exemplo, pra abastecer, e aí eles roubarem o caminhão. Mas não, vamos fazer isso a 110 km por hora. Se o caminhoneiro joga o caminhão pra cima de vocês estão tudo mortos. E tudo isso pra roubar DVD. Irmão, o que você quer tanto ver no DVD? Baixa na internet. Em 2001 já existia a torrent. Bom, uns dias depois, um rapaz chamado Brian, que trabalha numa loja de autopeças, leva alguma dessas peças pra família Toretto. O Dominic e a Mia Toretto são 2 irmãos que administram um mercadinho e uma oficina de tuning. Faz semanas que o Brian tá indo todo dia naquele mercadinho pra dar em cima da Mia. Toda vez ele pede a mesma coisa, um sanduíche de atum sem casquinha. Sim, o cara pede pra menina tirar a casquinha do pão dele e ele ainda quer dar em cima dela. É muita cara de pau, né? Só falta pedir luvinha pra comer, pedir pra ela cortar o sanduíche em triangulinho. Os amigos do Toretto chegam, quer dizer, amigos não. A bolsa do pão. Família. Não são de sangue, mas são família. E um deles, o Vince, gosta muito da Mia e começa a arranjar confusão com o Brian. O Brian acerta um soco nele, eles começam a cair na porrada e o Dominic tem que intervir. Porque todo mundo respeita um careca. O homem que já perdeu os cabelos, ele não tem mais nada a perder. Esse cara não teme nem a própria morte. De noite, o Brian vai participar de um racha no qual o Dominic também vai participar. E a corrida tem uma taxa de inscrição de $2.000. E quem vencer leva tudo. Porém, o Brian não tem esse valor, mas ele propõe algo mais valioso. O próprio Mitsubishi Eclipse dele modificado, que está avaliado em mais de $10.000. Nossa. Assim, acho que se você tem que pedir pra te respeitarem, aí é que não vão mesmo. Ainda mais de você pedir pra tirar a casquinha do seu sanduíche. Enfim, além do Brian ter parado à frente da linha de partida, ele também larga por último na corrida. E pra compensar isso, ele ativa os cilindros de nitro que ele trouxe. E aí ele ultrapassa todo mundo, só que o carro dele começa a desmontar. Começa a voar umas porcas. O assoalho do carona simplesmente
cai. Como que o seu assoalho caiu? Você montou esse Eclipse com fita 3M? Que porra é essa? E no final ele não consegue vencer do Dominic, que ultrapassa ele bem no finalzinho ali com o seu Mazda RX-7. Ele pode não ter cabelo, mas ele tem família. E não há nada mais forte do que família. Nessa hora a polícia chega e sai todo mundo vazado. Cada um vai pro lado. Aí nessa hora não tem mais família, né? Cada um por si. É muita cara de pau, tanto que né? O Dominic despista a polícia, estaciona o carro dele, sai andando a pé, mas um policial na rua reconhece ele. E aí ele sai correndo. Por sorte, o Brian encontra o Dom e oferece uma carona pra ele. E ele aceita, mesmo o carro do Brian não tendo mais assoalho pra ele apoiar o pé. Ele vai ter que ficar com os pezinhos no chão igual os Flintstones. O Brian despista os policiais com muita maestria. O Dom pergunta onde que ele aprendeu a dirigir igual um piloto de fuga. Mas o próprio Dom diz que já procurou a ficha criminal do Brian e descobriu que ele roubava carros. Inclusive, ele já foi preso por isso. O Brian pergunta se o Dom também já foi preso e ele diz que sim, mas que ele nunca mais vai voltar pra cadeia. Lá não tem família. Só que aí aparece um monte de motoqueiro do lado deles e manda os dois seguirem eles. Essa era uma boa hora pro Dominic simplesmente levantar o carro, dar uns 180 e sair correndo pro outro lado. Bom, esses motoqueiros são parte da gangue do Johnny Train. E ele tá muito bravo porque o Dom entrou no território deles. E ele não gosta que faz isso, porque ele não entra no território do Dom. Eu nunca vou entender esse negócio de gangue com seus territórios. Parece um bando de senhor feudal. E aí, antes deles deixarem os dois irem embora, eles metralham o carro do Brian. E aí o Eclipsezinho bonitinho do Brian explode. Espero que ele tenha feito seguro. E aí eles acabam tendo que pedir um táxi pra voltar pra casa. Sendo que os dois têm celular, por que eles não pedem pra alguém vir buscar eles? Vocês não são uma família? Esses caras estão precisando assistir Lilo e Stitch de novo. Eles voltam pra casa do Dom, onde está rolando uma festa. Sim, os caras estão dando uma festa enquanto eles nem sabem se o Dom tá vivo ou não. Me juraram que essa era uma franquia sobre família. Bom, mas aí eles tomam umas cervejinhas família, e a Mia leva o Brian de volta pra casa dele. Pra você que é igual o Toretto e também é fã de velocidade e de família, no dia seguinte a polícia para o Brian na rua, bota ele dentro da viatura e leva ele até uma mansão. E sim, o Brian na verdade é um policial disfarçado que está investigando o roubo dos caminhões e já ultrapassou um prejuízo de 6 milhões de dólares. Eu não sei nem como eles conseguiram roubar 6 milhões em DVD. Isso deve dar mais de 30 mil aparelhos de DVD roubados. Vocês deviam começar a investigar aonde que tá sendo vendido esses DVD. Pressionar até eles abrirem um bico e falarem de onde eles estão comprando esses DVD roubados. E como os Civics que foram usados nesses roubos eram todos tunados, o principal suspeito é o Dominic Toretto, porque ele é a maior referência de tuning na região. E de família também. Como foram 3 Civics muito bem coordenados, é bastante provável que esse roubo tenha sido feito por pessoas que têm afinidade entre si. Só que não tem como ser o Toretto, porque essa família é toda disfuncional. E pra continuar a investigação, o Brian pede um novo carro, porque ele ficou devendo um carro pro Toretto que venceu a corrida. E aí ele aparece com um Toyota Supra todo detonado na garagem do Toretto e diz que esse é o carro que ele vai dar pra ele. Eles dão risada, porém o Brian mostra que o carro tá com um ótimo motor ainda. O Toretto decide restaurar esse carro e diz que o Brian vai correr pra ele no Race Wars, que é um evento de corridas clandestinas que vai acontecer num deserto. Enquanto o Brian não está trabalhando na loja de autopeças do Harry, ele trabalha na oficina do Toretto. E aí o Brian começa a entrar pra essa família. Eles oram juntos, almoçam juntos e até tem umas regras pra namorar lá dentro. Porque o Brian chama a Mia pra sair, mas ela diz que ela não sai com nenhum dos amigos do irmão dela. Só que daí o Vince aparece pra irritar o Brian e a Mia abre uma exceção e decide sair com o Brian só pra irritar o Vince. Se isso for uma família, é uma bem incestuosa. Um homem chamado Hector, que também corre nos rachas, vai até a oficina do Harry e pede pro Brian arranjar peças para ele tunar 3 Honda Civics. E aí ele fica extremamente alerta porque os roubos foram feitos por 3 Civics. Só que por outro lado, o Civic é um dos carros mais populares do mundo inteiro. Todo mundo ama Civic. Jovens e idosos, pobres e ricos, otakus e traficantes, homens e mulheres, não binários eu não sei. Se você for um Civic que já foi dirigido por um não binário, deixa aqui nos comentários. Então pode ser muito bem uma coincidência que o cara tenha 3 Honda Civics pra tunar. Qualquer pessoa que tem dinheiro pra ter 3 Civics tunados, teria 3 Civics tunados. De noite o Brian invade a garagem do Hector, encontra os 3 Civics, mas os pneus que estão instalados não batem com as marcas de pneus deixadas pelos carros que roubaram os caminhões. Então Brian descarta a possibilidade de serem eles os assaltantes, sendo que pneu
É Pode- só trocar, é Brian. só trocar o Você pneu, sabe né? muito bem disso. Você trabalha numa loja de autopeça. Tá explicado porque os caras que roubam caminhão com Civic com neon verde nunca foram pegos. Porque quem tá investigando isso é um jumento. Quando o Brian tá saindo de lá, Quem ele é não pego percebeu pelo isso? Vince e pelo Dominic, que já ficam desconfiados de que ele seja um policial. Mas o Brian inventa a desculpa que ele só tava espionando os concorrentes do Race Wars. O Dominic então leva o Brian e o Vince até a garagem do Johnny Tran pra eles verem com que carro ele vai correr o Race Wars. Ele tá com um Honda S2000, só que está sem motor. Além disso, o Brian também encontra um monte de aparelho DVD na garagem dele. E aí ele fica extremamente desconfiado de que sejam Tipo, eles os assaltantes. Só que em eles. seguida eles se escondem porque o Johnny volta pra garagem. E ele está com um homem chamado Ted que ficou de arranjar um motor Nissan SR20 pra ele colocar no Honda dele. E aí o Johnny arrebenta esse rapaz por ele ter atrasado na entrega. Mas assim, se ele queria um motor Nissan SR20, por que ele já não comprou um Nissan? É tipo comprar um Exatamente. iPhone e pedir pra instalar Android nele. Eu acho que tinha Nissan Silvia com esse Só motor trocando. e tinha esse carro nos Estados Unidos. Depois disso, o Dom mostra pro Brian um projetinho que ele e o pai dele fizeram num Dodge Charger. Só que o Dominic disse que ele nunca conseguiu dirigir aquele carro. Ele viu o pai dele morrer numa corrida de Stock Car e ele arrebentou o maluco que causou o acidente que acabou tirando a vida do pai dele. É isso que acontece com quem mexe com a família. E é por isso também que ele foi pra prisão. Depois disso, ele foi banido das pistas e nunca conseguiu dirigir aquele Dodge Charger. De noite, o Brian sai com a Mia e pergunta pra ela como o Dom conseguiu montar aquela equipe. E ela diz que tudo aconteceu naturalmente. Ela diz que o Dom é como a gravidade. Ele acaba atraindo as pessoas. E realmente... a cabeça dele parece um planeta. O Brian dorme com a Mia, só que no meio da noite ele recebe um Ele tem um telefonema brinquedo do chefe careca. dele. Que diz que os superiores não querem mais esperar ele concluir a investigação dele. Eles querem fazer uma apreensão logo. Então o Brian concorda em fazer uma operação pra prender o Johnny Tran, mesmo não tendo prova concreta nenhuma contra ele. Mas vamos lá, vamos Não tem como prender ele prender por sem contrabando. prova. Meio xenofóbico isso daí. Mas depois de prender o rapaz, eles descobrem que os aparelhos DVD dele foram adquiridos legalmente. Ele tem nota fiscal de tudo. E aí eu sei lá por que caralhos ele tem tudo isso de DVD adquiridos legalmente ainda por cima. Essa realmente é a pergunta que não quer calar. Por que você tem tudo isso de DVD, cara? A família dele deve ser muito grande também. E realmente muita família asiática ele é fora rico, da rico Ásia de são bem suas grandes. E muito costumes asiático estranhos. adorava aqueles DVD que vinha com karaokê junto. Então pode ser isso. E aí agora quem tá sendo um xenofóbico sou eu, estereotipando os asiáticos, meu próprio clã. E a única coisa de ilegal que eles encontraram investigando o Johnny Tran foi algumas multas que ele não pagou e algumas armas sem porte. Por isso eles tiveram que soltar o rapaz. Eles soltaram o cara que tá com porte Tinha arma ilegal de ilegal. armas. Eles soltaram, só porque o DVD dele tem nota fiscal. Mas era Então vamos soltar ele. Era Parece só prender bom, um porte parece uma legal boa de ideia. arma. Enfim, depois disso, a pressão Nossa, aumenta nossa, ainda mais pra cima do velho. Brian pra ele encontrar os verdadeiros culpados. There's all kinds of family, Brian. Não. Família só tem uma. Família é sempre um careca trambiqueiro, uma lésbica, que nesse filme é hétero. Isso tudo bem, acontece também. Um filho com TDAH e um filho burro. Esse é o núcleo familiar. O meu pessoal família- fala que meu família família tem um tem que careca. ser pai e mãe, e não é verdade. Família tem que ser pelo menos um careca família só tem trambiqueiro e um filho com careca. TDAH. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo pra se formar uma família. O Toyota Supra do Brian Eu finalmente tenho fica TDAH. pronto e eles já botam pra Eu não correr vi- contra uma eu não Ferrari. vi- Olha que a eu- Ferrari corre eu não tanto que o tenho TDAH. motorista, que era careca, até ganhou cabelo no meio da corrida. Ele abriu uma fenda no espaço-tempo. E acho que é por isso que o Dominic corre, pra ver se volta a ter cabelo também. Só que nem assim a Ferrari ganha do Supra. O Dominic percebe que o Brian tá meio apreensivo e pergunta pra ele o que tem de errado. E o Brian diz que ele tá precisando de um esqueminha pra ganhar uma grana fácil. E ele diz que ele sabe que o Dominic tem esqueminha. Daí o Dominic passa um bilhetinho pro Brian contendo instruções pra ele vencer o Race Wars. É a coisa mais fofa do mundo, mandando bilhetinho. Família é algo muito fofo às vezes. E ele diz que se o Brian vencer, ele vai pensar em incluir ele nos esqueminhas dele. Não é fácil assim entrar pra família. Família não é bagunça. Enfim, chega não o tem Race outra. Wars. O Jesse, o mecânico do Dom com TDAH, aposta o carro dele, um Jetta, numa
uma corrida contra o Johnny Tran, que tá com aquele Honda S2000. Só que primeiro, o Jetta do Jesse nem é dele, é do pai dele. E segundo, que o Honda S2000 do Johnny tá com um motor Nissan SR20. O Brian até avisa de que o carro do Johnny tá com mais de $100 mil em modificações, mas o Jesse não dá ouvidos, corre contra o Johnny e perde. E aí, ao invés de dar o Jetta dele, ele simplesmente foge. O Johnny vem cobrar o Dominic pelo carro do Jesse, e aí ele também acusa o Toretto de ter denunciado ele pra polícia. E os dois começam a brigar feio, porque o Dominic não é um X9. Ele até pode ser um péssimo pai de família, mas nunca um X9. Anoitece e o Brian nota que o Dominic, a Letty e o Vince saem de fininho do evento. Ele diz pra Mia que ele é policial e que ele precisa saber pra onde o Dominic tá indo, porque se ele estiver indo assaltar os caminhões, pode ser muito perigoso pra ele, já que as transportadoras tomaram medidas contra esses assaltos. Leia-se, os motoristas estarão armados. E acontece que realmente o Dom era o cara que estava assaltando os caminhões. Além de orar antes das refeições, eles também cometem crimes juntos em Honda Civics. Enfim, o Brian e a Mia saem correndo atrás do Dominic usando um mapinha físico. E eu sempre vou achar a coisa mais engraçada do mundo essa era pré-GPS. Todo mundo parecia a Dora Aventureira com esses mapas enormes dirigindo. Eu lembro que meu pai tinha. Ele tinha a mapinha também. A gente ficava olhando, fazia um tracejado com a caneta pra demarcar o caminho fora. Coisa mais engraçada. Enquanto isso, o Dominic inicia a operação de assalto ao caminhão. O Vince prende o arpel no caminhão, porém quando ele vai subir no caminhão, o motorista atira contra ele. Ele não acerta o Vince, mas o Vince fica pendurado apenas pelo cordão do arpel. E percebendo essa situação péssima em que ele se encontra, ele vai lá e simplesmente tira o capacete dele. O maluco tira a proteção na hora do perigo. Não sei como ele ainda não é pai. O Dom tenta se aproximar dele pra pegar o Vince de volta, só que o motorista atira no pneu do Dom. A Letty também capota o carro dela tentando salvar o Vince. E assim, vamos ser sinceros, Civic que é Civic tem que ter uma batidinha mesmo. Faz parte da história do carro. Só que capotar também não, né? Aí, exagero. Um pouco demais. E nessa hora, o Brian chega. Ele pede pra mim assumir o volante enquanto ele pula no caminhão pra salvar o Vince. Porque é isso que família faz. Resgata o idiota que pulou no caminhão em movimento e ainda tirou o capacete. Depois de resgatado, o Brian tenta socorrer o Vince, mas ele diz que se ele não for pra um hospital, ele vai morrer. Então, o Brian acaba revelando ser um policial pro Dominic enquanto ele pede um resgate pro Vince. E o Dominic fica muito decepcionado, sendo que o Brian tá salvando a vida deles, salvando eles dessa estupidez que eles estão fazendo de roubar caminhão em movimento. Enfim, o resgate chega, o Brian se separa do Dominic e da família, só que logo em seguida ele já vai atrás do Dominic. E ele já chega apontando a arma pra ele, só que o Dominic também tá armado. E o Dom diz pro Brian que ele não tem tempo pra isso, porque ele precisa encontrar o Jesse antes que o Johnny mate ele. Mas peraí, agora você tem que encontrar o Jesse? Você passou a noite inteira perseguindo a porra de um caminhão de DVD, mas agora você tem que encontrar o Jesse, né? Senão o Johnny vai matar ele. Você deixou o moleque com TDAH correndo no Jetta dele a noite inteira fugindo de Johnny, mas não, agora, Brian, agora... Por favor, não me prenda, mas eu tenho que salvar o Jesse. É muita cara de pau, né? E ainda os caras me vêm com um discurso de família. Enfim, nessa hora o Jesse aparece e o Johnny aparece logo atrás dele, atirando em todo mundo. E ele acaba acertando e matando o Jesse. E é exatamente isso que acontece quando você solta uma pessoa que tem porte ilegal de arma. O mais legal é que nem apreenderam as armas, pelo visto. Essa morte é 100% culpa da polícia. E do Dominic também, que não foi ajudar o Jesse e ao invés disso foi roubar DVD. O Brian sai correndo atrás do Johnny e do primo dele, o Lance. O Dominic também vai usando o Charger que ele construiu com o pai dele. E assim, não é um carro muito bom pra você dirigir no trânsito por conta da visibilidade, né? Que ele tem esse, acho que é um exaustor ali no capô, que você não consegue ver porra nenhuma. Um carro assim, normalmente é pra corrida de arrancada, né? Que você só vai reto. Não é pra você dirigir na avenida, né? Mas tudo bem. Tem um cara idiota que gosta de colocar a vida de todo mundo em risco, é o Dominic. E agora o Johnny e o Lance estão prestes a provar o poder da família. O Dominic consegue derrubar o Lance e o Brian acerta um tiro no Johnny. Família matando família, coisa mais linda de se ver. Logo em seguida, o Brian encosta o carro dele do lado do carro do Dom e assim que o semáforo abre, os dois apostam uma última corrida pra acertar essa desavença que aconteceu entre eles. E desavença, no caso, o Dominic ficou muito bravo que o Brian era um policial, só que o Brian só fez coisa boa pra ele. Ele salvou o Vince, matou o Johnny e não
contou pra polícia que o Dominic era o cara que tava verdade, assaltando não o faz caminhão. sentido Quanto ficar que com o raiva. Dominic fez de bom pro Brian? Ele fez um Nada. churrasco pra ele. Não estou achando muito Aquele churrasco é vantajoso bom, essa churrasco tal é de muito família. bom. Daí os dois idiotas saem correndo com seus carros, eles atravessam a linha de um trem, quase sendo esmagado pelo trem nesse processo. Logo em seguida, o Dom capota o Charger do pai dele. O pai dele deve estar muito puto com ele lá no céu. É um marmanjo que só faz idiotice, coloca a vida de todo mundo em pai risco o trabalhou tempo tempo todo. Aí a no polícia carro, viu, começa a vai se destrói. aproximar do local e o Mas Brian ele ainda reconstruiu dá a toda chave do carro temporada, dele, do Supra a dele, parte pro do Dominic filme, ele poder puxa o carro fugir e de não ser novo. preso. E aí ele diz pro Ele Dom que ele quebra, tava puxa de devendo novo, o carro quebra e pro puxa de Dominic. novo o Além carro. de tudo que ele fez pelo Dominic, ele ainda ajuda esse desgraçado a fugir da polícia. Um idiota, um ingrato, um irresponsável que colocou a vida do Vince em risco. Aliás, de todo mundo ali, né? Porque a Letty também capotou o carro dela. Ele também foi indiretamente responsável pela morte do Jesse. Capotou o carro do pai e não conseguiu nem roubar um DVD aquele dia. É assim que acaba o filme. Como vocês podem ver, realmente, família é tudo. Menos quando a sua família está mais próxima da definição do latim. Que parece ser o caso dessa família do Dominic. Família é a última coisa que esse cara valoriza. É isso aí, meu último recado é: dirijam com responsabilidade. Nunca coloque a vida de vocês e a vida das pessoas que você ama em risco só pra você chegar 5 minutos mais rápido em qualquer lugar. É isso aí, muito obrigado. Falou disso. Até a próxima. Família. Gente, o que a gente aprendeu sobre o vídeo foi família. E pessoas carecas. Tem que ter careca da família. Dirija com segurança. É isso aí. E família. E família. É isso, gente. O vídeo foi legal. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.